Obrigado. Muito obrigado. Conclusão da oração. Vou te aceitar o convite. Que privilégio estar aqui. Um privilégio demais estar aqui. Sou muito grato a Deus. Vou botar agora a minha versão. Isso é um ministério que eu quero fazer parte. Eu tenho uma expectativa grande e fé que eu vou fazer parte desse ministério. Então a gente deve cuidar muito dele. Eu quero estar sentado aí, recebendo de Deus. Oi? Já, claro que já, claro que já. Eu já estou habilitado para estar aqui então. Agora recém-convidado. É muito bom. Sou muito grato a Deus de verdade por esse convite. E eu sinto de Deus de falar algo muito interessante. Eu vou compartilhar um pouco quando eu cheguei do culto dos homens. Eu estou líder do Ministério dos Homens. E eu durmo um pouco cedo, porque eu acordo muito cedo para orar e fazer minha série de atividades. E a minha esposa percebeu isso. Falou assim, eu não estou quieto com o amanhã. Até que Deus revelou algo assim. E Deus revela algo profundo e simples. A gente complica. Mas a simplicidade de Deus é maravilhosa. E me trouxe à memória tanta coisa que já tinha sido deixado um pouco de lado. Eu lembro do convite que eu falei, uma das primeiras ministrações que eu fiz quando seminarista, foi numa clínica, se eu não me engano, em Mesquita, que cuida de senhoras que sofreram algum tipo de mutilação, por conta de doenças, por conta da vida. E eu recebi muito de Deus ali, porque a gente pensa que vai dar uma palavra de refrigério, você é refrigerado. Eu me lembro que tinha uma menina jovem ainda, eu dei uma carona junto com a pastora para a casa dela e ela exalava alegria. Depois que a gente deixou ela em casa, a pastora falou que ela estava assim, com metástase no corpo inteiro. Uau! Essa alegria é maravilhosa e vem de Deus. Isso me recorda muitas coisas dessa alegria, dessa jovialidade, que não tem idade. Me lembro também de um pocket show que eu fiz, que eu participei, fui convidado de um pastor que é ministro de louvor, e ele falou da esposa dele, que também estava em um estágio muito triste, muito terminal, para nós triste. E ele foi lá para falar com a esposa dele, ele voltou e falou assim, cara, eu preciso me converter. Porque ela estava sorridente, falando assim, eu estou em vantagem, eu vou ver Jesus primeiro que você. E essas coisas vêm à memória e falam assim, gente, eu preciso renovar cada dia a minha fé. E Deus me deu uma mensagem aqui que eu queria compartilhar com vocês sobre essas renovações que a gente vê em estados tão delicados. Tão delicados que aos nossos olhos são tão doídos. Mas para quem está experimentando o fluir de Deus é tão suave. Quero compartilhar com vocês Mateus, eu vou ler 19, vou ver do verso 13 ao 15 só. E alguns momentos da minha vida eu experimentei algumas coisas que a caminhada parecia ser um pouco preto e branco, sabe? Que perde o sentido, perde aquela graça. E isso aqui eu guardei no meu coração, quero compartilhar com vocês. Mateus 19, de 13 ao 15, diz assim: então lhe trouxeram algumas crianças, para que lhe pusesse as mãos e orasse por elas, mas os discípulos os repreendiam. Criança é um negócio arteiro, né? Parece com a gente. Jesus, porém, disse: deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, porque o reino de Deus é os que são como elas. Algumas traduções estão semelhantes a ela. E depois de lhe impor as mãos, partiu dali. Senhor Deus, essa palavra já renova, já basta. A sua revelação já vale muito. Mas que o Senhor manifeste a sua glória aqui nesse lugar para que a gente possa entender e ser agraciado com o que o Senhor escreveu para nós. Em nome de Jesus. Irmãos, queridos, essa palavra semelhante, às vezes a gente confunde muito. A gente pensa que o reino dos céus, alguns pensam que são para crianças. Assim, não, são como crianças. A gente interpreta que a gente tem que ser jovenzinho, criança. A semelhança de jovens é a pureza, que eu vejo alguns em estados de muito novos e outros em estado muito avançados. É bem verdade que as cicatrizes da vida
nos torna um pouco mais arredios, com o coração um pouco mais duro. Não é difícil você ver uma pessoa em estágio adulto, não só maduro, mas já adulto, um grande de um murmurador. Já viu pessoas que só reclamam dos fatos que aconteceram da vida? A visão dela está totalmente, como se eu tirasse meu óculos agora, fica um pouquinho turva as coisas, porque o foco está nos problemas. E chega um certo momento da vida que fala assim, eu não aguento mais problemas. Eu não aguento mais isso. E eu, quando eu era seminarista, escrevi um artigo sobre isso, que eu não gostaria de chegar à minha terceira idade sendo só um murmurador, porque tem gente que só murmura. Murmura até sozinho. Eu entendo que isso acontece, e eu sinto um zelo por isso, uma necessidade de falar sobre isso. Porque o reino de Deus são aqueles semelhantes a crianças. Você já viu criança murmurando? Eu tenho uma filhinha lá de 2 anos e meio. Você pode... Betina, Betina! Betina, ela... Papai! Fica brincando. Não murmura nada. Não murmura nada. Como é que a gente consegue fazer isso? Como é que a gente consegue sair de um ativismo religioso, que vira até uma cultura, uma prática de vir aos cultos dominicais, aos cultos que são determinados, alguns pelas nossas vocações ministeriais, e olharmos para uma mensagem, mesmo que você escute lá 500 vezes e falar assim, vem um novo de Deus aí, e o olhar de uma expectativa como de uma criança, porque o reino são só para esses, que são semelhantes a eles. Apesar da idade avançada, nossa, e eu me incluo nisso, como a gente pode deixar que as cicatrizes da vida não nos gere dor? Eu tenho uma certa propriedade para falar de cicatrizes. Eu, com 14 anos, eu sou presidente de carro. Eu tenho mais de 200 pontos só no meu rosto. Eu fiz 4 cirurgias plásticas. Ainda ficou algumas marcas. Ainda tem vidro no meu pescoço desde os 14 anos. Isso tem 31 anos, quase 32 anos. Fazendo as contas, a minha idade é 45, quase 46. Então, as cicatrizes doem. E eu me lembro dessa caminhada que eu me olhava no espelho, eu não me conhecia. Tamanha adulteração que ficou do meu formato original. A minha língua ficou pendurada, então a minha voz também era outra. Então eu não conseguia ouvir e compreender que era eu. Isso durou muito tempo. Mas, tipo assim, muitos anos. Precisei reconstruir algumas coisas. Não deu muito certo, mas o tempo ajudou. Mas não deu muito certo, não. Mas, trazendo para a nossa vida, a gente se olha no espelho, a gente não se conhece às vezes mais. A jovialidade que a gente tinha, o sorriso que a gente tinha estampado no rosto, ficam com marcas da caminhada. Essas marcas não são boas. Essas marcas existem. Não tem como negar elas. Seria uma doença se falar que elas não existem. Não. Não é esse o fato. O fato é que elas não te alcançam mais. A gente chega a um momento da vida que, por exemplo, hoje só me fere quem eu deixar que entre no meu coração. Quem eu quiser que me fere. E os que me feriram, às vezes eu mesmo dialogo comigo. Por que eu vou pensar nisso? Isso já é um assunto encerrado. Existem coisas que ainda não têm resposta. Só vamos ter na eternidade. E essas feridas, essas cicatrizes da vida passaram. Agora, como é que a gente pode se olhar no espelho e, pela nossa ótica, nos limparmos dessa visão deturpada que às vezes nós temos de nós por conta verdadeiramente da nossa caminhada? Às vezes a gente se acha tanta coisa, e acreditem, eu sei que vocês vão concordar, a gente se acha tanta coisa ruim. A gente não se acha tanta coisa boa. Se eu falar assim, pontuei 10 coisas, as ruins vêm em primeiro lugar. A gente tem uma autocrítica, a gente é tão duro com a gente. Está arriscado alguém se dar um sorriso, te dar um bom dia, a gente dá uma chute. Porque a gente está tão carregado de nossas próprias cargas. E o tema dessa mensagem, sobre isso que a gente vai falar é: não deixe de ser pequenininho. Não deixe de ser pequenino. Por quê? Eu vou falar 3 pontos que a gente não pode se esquecer que nós somos pequeninos. Por que nós somos pequeninos? Primeiro, porque para Deus nós somos filhos amados. Jesus chamou os pequeninos e falou
para vocês. Os semelhantes a esses aqui é que vão herdar o reino. Se vocês estão aqui, vocês, aos olhos do Pai, são como pequeninos. Vocês são pequenos. O que é uma idade se tratando de eternidade? É muito bom ter esse controle, porque a gente passa por etapas e a gente precisa de etapas. É mais um ano, então avancei mais um, resolvi mais um, eu tenho metas novas, eu tenho alvos, eu tenho sonhos, eu tenho meu tempo de descanso. Tudo é muito bom para nós, mas para Deus esse tempo não vale. Para a eternidade, a idade não conta. Mas a nossa mentalidade conta. Tem gente de 15 anos que tem uma mentalidade que às vezes fala assim, cabeça de velho. Nem conhece. Conheço tanta gente dessa idade mais nobre, com um olhar tão sorridente. Você pode falar uma grosseria, ele está assim, filho. Como quem fala assim, você ainda vai entender. Esse olhar, esse sorriso de sabedoria me impressiona. Porque eu preciso muito aprender sobre isso. Às vezes a caminhada nos deixa um pouco endurecidos. Mas quando a gente encontra com alguém com a calma que a gente precisa receber nesse mundo tão acelerado. Eu imagino vocês, eu não imagino ainda, mas eu vou experimentar. Olhando para os filhos assim, todos ansiosos, indo assim. Lembro de meu pai falar assim, filho, se acalma. Calma. Mas caramba, eu vou perder, eu vou deixar de acontecer aquilo ali. Calma. Se aquiete, a voz da experiência me ensinando. Quando a gente chega num certo ponto, a gente entende que tudo que a gente precisa fazer, às vezes, é se aquietar. É bem verdade que alguns de nós estamos aqui, esquecemos às vezes disso. A gente não se aquieta, a gente fica preocupado. E liga para lá, liga para cá, e tenta resolver. E tenta fazer, e tenta ajudar de alguma forma, mas o sorriso, o silêncio da sabedoria transpira maturidade e a semelhança aos pequeninos. Porque eu posso chegar na minha filhinha, dar uma bronca nela, ela vai estar sorrindo. Nem aí para isso. Essa pureza é restabelecida. Mas isso tem que ser decidido. Decidir que as feridas que eu tinha no meu rosto não me ferem mais. Feri durante muitos anos. Mas não me ferem mais. Eu tenho que passar bastante tempo em médico, hospital, cirurgia, até o dia que eu dei um basta, hoje não me fere mais. As marcas ficaram. O aprendizado também. As limitações não existem. Mas os sinais ficaram claros de que o que eu devo fazer e o que não. Por exemplo, acidente de carro, então eu devo ser mais cauteloso. É claro, não foi eu o autor do acidente, mas eu estava de carona, mas eu não sou uma pessoa que habitualmente anda rápido. Porque as marcas ensinam. Mas eu não vivo me lamentando. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer sobre o ensinamento e a lamentação? As marcas ensinam a gente a se prevenir, mas não a se lamentar. Isso é uma escolha. É uma decisão. Eu me lembro que eu sofri não só um, mas uma série de acidentes até os meus 18 anos. Até o dia que eu falei assim, basta. Eu vou te falar, aconteceram alguns bem leves, coisas de trânsito, corriqueiros, mas eu nunca mais me machuquei. Porque eu dei um basta. Até quando nós vamos nos mutilar e falar assim, eu vou dar um basta? Basta. Basta, por exemplo, no rancor bobo que aconteceu com algum membro da família. Basta. Porque isso é insignificante comparado à eternidade, à pureza que os pequeninos têm. Basta das reclamações, das limitações que nós temos, porque todos nós temos, isso não tem faixa etária, eu também tenho as minhas, todos nós temos. É claro que as que mais ferem a nós são as nossas. Mas você não sabe o que eu passo. Realmente eu não sei. Mas a gente sabe que pode bastar. Eu não sei o que passava na mente daquela menina que estava no fim da carreira. E ela riu e falou, eu vou ver Jesus primeiro, eu tenho vantagem. Não sei.
Eu queria saber. Porque que coisa incrível que é isso. Quando a gente está nesse momento como aquele, tudo é secundário. Nada mais importa. Sob a expectativa de olhar os olhos daquele que nos criou. Eu imagino as crianças chegando a Jesus. A gente conhece Jesus de experiência, de ouvir falar, da revelação. Mas elas olharam face a face. Imagina o rostinho daquelas crianças. A gente não só pode, mas deve ser semelhante a eles. Porque, mais uma vez eu volto a dizer, a eternidade, a idade não conta. As feridas e as cicatrizes dessa caminhada não vão existir mais na minha vida e nem na de ninguém. Lá o pecado não nos toca. Se viver para Jesus aqui, onde o mundo é cada vez mais cruel, onde o pecado sempre toca em nós, onde a natureza nossa é finita, acaba, é bom demais. Imagina sendo com o Senhor, na mesa com Ele, onde o mal nem chega perto. Hoje nosso corpo é glorificado. Eu costumo brincar onde o boleto não chega. Onde nenhum mal vai nos chegar próximo. Como pode? E um terceiro ponto que eu quero falar sobre não deixar de ser pequenino é que nós precisamos entrar no reino dos céus. Porque a eternidade é um fato. Isso vai acontecer. O detalhe é aonde. Então eu posso considerar que eu devo decidir sobre isso não como uma opção, mas como uma condição. Nós devemos deixar os que nos tiram o prazer e a alegria para trás. É o amanhecer, se olhar no espelho e sorrir para si mesmo, até para suas imperfeições. Eu faço isso. Às vezes eu dou umas gafes, eu olho para mim e começo a rir. Eu falo, rapaz, é uma figura, hein? Porque, vou te falar, rir das suas próprias falhas é tão gostoso. Porque nos torna humanos, nós não somos Deus. A gente tem que, às vezes, relaxar um pouco, porque tem coisas que vão acontecer e são fato. E se cobrar, eu vou te falar, não vai mudar nada. Quer dizer, vai mudar, vai piorar. Então, às vezes, o melhor é relaxar e sorrir. Tem circunstâncias que a gente tem que fazer legal. Precisamos do reino. Precisamos ser semelhantes. Ser pequenino, apesar de tudo que aprendemos, sofremos e passamos, isso não torna a nossa identidade. O Pai está nos vendo e para Ele nós somos pequeninos. Não importa o que você acha. Ele vai olhar, uma criança, bobinho. Olha lá. Já viu aquela criança que quer brincar com faca? Olha lá, somos nós. Sabe nem o que está fazendo lá. Eu só tiro isso da mão dele porque eu sei que ele vai se machucar. Muitas coisas nos é tiradas da mão, porque senão nós não vamos nos machucar. Nós almejamos o que nunca vimos. Senão a gente não estaria aqui. Nós precisamos de algo que às vezes a gente nem sabe. Por que a gente não sabe? Porque a nossa alma já viu. O nosso corpo não. E ela não sabe se comunicar bem com o nosso corpo. O corpo pensa que é um prazer, o corpo pensa que é a solução de um problema, o corpo pensa que é um reconhecimento e um mérito. De falar assim, rapaz, você arrebentou, você mandou bem, você caminhou e foi um sucesso. E às vezes a gente não escuta isso, principalmente de nós mesmos. Sabe aquele olhar no espelho e falar assim, poxa, eu devia ter feito mais? Não! Para de se mutilar. Você fez o que devia ser feito. E você chegou onde há poucos chegaram. Eu estou equivocado com isso? A gente está aqui numa sala onde vocês estão aqui e poucos chegaram. Poucos estão aqui recebendo de Deus. Isso não é um privilégio. Essas marcas que nós, parece automutilação, nós nos cortamos. Para quê? A gente não precisa fazer mais isso. Porque o pai está olhando e falando assim, você é um menino. Eu quero te ter aqui no meu reino. Para de se ferir, cara. Para de se ferir. Para de se ferir. Para de achar que devia voltar ao tempo
Porque isso não vai acontecer. Para que esse saudosismo que gera uma tristeza na alma muito grande? O não que devia ter dado, o sim que devia ter dito, não importa. Chegamos aqui e nada acontece. Cabe ao nosso Senhor tanto querer como agir. Então tudo tinha um propósito. Os porquês, muitas das vezes, a maioria das vezes, nós não sabemos. Isso é um fato. Mas, quando chegarmos lá, isso é o que menos vai importar, porque passou. É claro que um pouco de nós, ou todos nós, tememos o desconhecido, porque o nosso corpo não conhece. E o nosso cérebro começa a ligar um alerta. Caramba, será que é? Uau! Não sei tanto, mas a nossa alma almeja, o nosso corpo nem tanto. O nosso corpo nem tanto. E eu quero dizer algo bem simples sobre isso. Relaxa um pouco. Eu já até tratei de jovens lutadores profissionais do UFC, e uma das coisas que eu falei para eles são que muitos que estão na melhor idade fazem. Relaxa, olha para as árvores, olha para a natureza, cuida de alguma coisa. Olha, e você vai se conectar mais, porque essa natureza inteira clama pela volta do seu Criador. Toda a criação, ela canta, clama pela volta daquele que o criou. Não pense que somos só nós. Isso faz com que a gente aprecie algo que antigamente passava corrido. Por exemplo, eu dirijo. E às vezes, quando eu estou de carona, eu olho, eu não percebi as coisas à minha volta. Quem já experimentou isso? Eu olhava assim, uau, que legal aquilo ali, porque você está focado em algo. Então, na nossa trajetória de vida, até chegarmos onde nós chegamos, nós estamos tão focados que a gente não para e olha e fala assim, uau! Às vezes é uma simples planta, uma árvore, um pássaro. Contemplar aquilo que Deus te deu free. Você não precisa pagar bilhete para entrar, não. Muitas das vezes no meu dia a dia, que é deveras acelerado, eu tenho um compromisso comigo. Eu paro para fazer isso intencional. Sabe por quê? Porque senão eu mesmo me mutilo. Eu falo assim, não, eu devia estar fazendo isso, devia estar fazendo aquilo. Aquilo vira uma regra, tal como tomar um café da manhã, tal como almoçar, contemplar. Às vezes a gente fica girando. Eu estou falando isso porque eu sinto de Deus falar isso para vocês. Eu entendo que muitos daqui já contemplam, mas eu sinto de Deus que tem alguns que ainda estão andando em círculos, tentando resolver um problema que não é nem mais seu, tentando ajudar aquilo que você não deveria nem estar ajudando. Você deveria estar contemplando, colhendo os frutos, desacelerando um pouco. E tem coisas que a gente tem que experimentar para poder amadurecer. Alguns filhos precisam aprender na prática aquilo que você quer que evite que eles passem. Isso se estende aos netos, às noras, etc. E é aquele que a gente quer o bem. E isso realmente é difícil. Difícil. Você vê a pessoa que está caminhando para o mesmo caminho que onde você errou. E você quer que evite, mas ali é um aprendizado. Imagina Jesus olhando para a gente agora. Vocês, nós, pequeninos, tentando fazer algo que ele não mandou a gente fazer. E ele está falando assim, não precisa, mas você vai ter que passar por isso, para quê? Não precisa. E aprove a Deus que eu viesse aqui falar a vocês são um bando de pequenino aos olhos dele. Vocês são crianças. Porque principalmente não tem como mensurar os números pela eternidade. As suas expectativas devem ser renovadas. Muitas das coisas que pensam as pessoas da terceira idade, quando gera até uma certa tristeza, que é natural, uma questão mais fisiológica do que da mentalidade em geral, da psique, é que não consigo fazer mais nada. Não, vocês conseguem fazer, nós conseguimos fazer e vamos fazer muito mais. Porque o Senhor renova nossas forças. E aquilo que a gente está ouvindo agora, você vai olhar para a sua volta, eu vou olhar cada vez mais a minha volta e vou pensar e proferir. Nós somos pequeninos.
Nós somos como crianças inexperientes, porque quando chega a hora que a gente pensa que está maduro, a gente já foi para o braço do Pai. Porque a nossa perfeição está em Cristo, não está em nós. A nossa conclusão não está em nós, está nele. Então, para concluir, eu vou repassar os pontos. Nós somos filhos amados de Deus. Nós somos pequeninos e a eternidade não conta números. E a gente precisa entrar no céu. Considere isso uma necessidade. Às vezes a gente dedica tanto para passar no vestibular, num concurso público, para garantir uma estabilidade na melhor idade, mas a gente se dedica pouco para passar a eternidade. Eu imagino que vocês devam conhecer alguém que não conhece Jesus. Talvez uma prova de vestibular de eternidade a gente falar dele. Porque a gente só mostra que está cheio quando transborda. E quando a gente transborda, a gente exala Jesus. É um odor. Porque o suave aroma do Espírito Santo de Deus, conforme diz na palavra do Senhor, exala através de nós. O nosso semblante ríspido, sisudo, talvez nem tanto. Mas um sorriso doce e receptivo pode colaborar um pouco com isso, aos olhos dos homens. Como nós estamos? Como é que estão os nossos sonhos? Amados, se vocês não têm sonhos joviais, nós não somos pequeninos. Se nós não sonhamos com a eternidade, nós amadurecemos ou apodrecemos, não sei qual dos dois. Mas se nós ainda renovamos nossos sonhos, eles vão florescer. Porque a expectativa daquilo que você quer fazer agora, possivelmente você vai fazer na eternidade. Ou algo muito melhor. Meu desejo é que a nossa alma domine sobre o nosso corpo, porque ela clama por Deus, clama com o céu. Nosso corpo nem sabe o que é isso, ele foi concebido aqui na terra. Ele não tem noção desse negócio, não. Nossa alma está ligada ao Espírito Santo. Está ligada ao nosso espírito, está ligada ao Espírito Santo de Deus. E que ela sim tenha mais controle. Porque a nossa carne clama coisas que não são eternas. Quando a gente prega para jovens, a gente fala de carne, fala sobre principalmente um assunto, que é a questão da intimidade sexual. Só que a idade muda e a carne inclina para outras coisas. Para a tristeza, para a desistência, para o cansaço. Porque ela também pode comandar o que a gente pensa. Que a nossa alma clame e domine sobre nossos corpos. Porque ela sim sabe o que tem lá. E é para lá que nós vamos. Que os nossos desejos sejam renovados, como de jovens. Porque se a gente crer que nós somos pequeninos, nós teremos sonhos de pequeninos. Faz sentido para vocês isso? Está fazendo sentido? Eu estou falando isso porque em algum momento da minha caminhada eu experimentei isso. Eu olhei para trás e falei assim, poxa, meus sonhos acabaram. E eu precisava renovar eles. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu busquei em Deus os meus sonhos. E aquilo que eu tinha até esquecido, Ele me deu. Porque meus sonhos não se tornaram prioridade. O reino de Deus, sim. A justiça de Deus, sim. E aí, vira e mexe, Ele me dava um mimo. Como criancinha ganha mimo, Ele me dava um mimo ou outro. Eu olhava, uau, eu já desejei ter isso, já desejei chegar ali, mas eu tinha deixado para trás. Quando eu pensei que meus sonhos estavam para trás, Deus me revitalizou. Como uma criança que ganha um brinquedo novo. E uma dessas vezes que eu estava agradecendo muito a Deus, porque às vezes a gente pede tanto. Não é nenhum pecado pedir, tá? Pede muito. Deus quer que você se relacione com Ele. Pede muito, seja até um pedinte, pede tudo. Pelo menos você vai estar falando com Ele, e Ele vai estar falando com você. E aí as coisas vão se ajustando. Mas teve um certo dia que eu estava agradecendo muito sobre essas coisas, e Ele me fez lembrar tanta coisa que eu tinha esquecido, Ele tinha me dado. Eu falei, Deus, mas por quê, cara? Ele falou assim, transborda. Uau, eu queria tanto ficar quietinho, Ele transborda.
E principalmente é por isso que eu estou aqui. Para transbordar para vocês que vocês têm muito a transbordar. Esse púlpito, essa plataforma, vocês têm muito a ensinar. Talvez a sua memória, porque o seu corpo está dizendo que não, está focado mais nas falhas do que nos acertos, não está te trazendo a memória. Mas se você olhar, você vai testificar tantos milagres de Deus na vida de vocês, tantas realizações, tantas maravilhas, que não tem como deixar de ser grato. Vocês estão percebendo isso? O cérebro de vocês está mentalizando já as coisas a serem gratas. O meu desejo é que suas expectativas sejam cada vez mais renovadas, porque vocês vão ter mais motivos para agradecer. Talvez por uma pessoa turrona que fica do seu lado e você, por ser luz em meio às trevas, vocês são aqueles que refletem a luz, que vem de Jesus. Se aproxime de você e aquilo mude. Quando era criança, eu botava um feijãozinho assim no algodãozinho e ele nascia a olho nu. Quando a gente semeia sementes espirituais, a gente observa a olho nu florescer. Porque nenhuma delas deixa de florescer. Nenhuma delas. Como é gostoso. Era tão cativante. Eu, quando criança, olhava para o meu copinho de plástico. Uau! Uau! Eu que plantei. Que coisa boa! E agora vocês estão cheios de sementes. Só basta vocês jogarem e ficarem assim, ó, como pequeninos, vendo plantar, vendo nascer. Quando alguém chegar, a vida está tão difícil, está tão dura. Uma palavra, assim, mas Deus é maior. Eu experimentei isso. Eu estava no trânsito uma vez, eu estava parando para abastecer. Estava com a minha agenda bem apertada. E o rapaz que estava abastecendo estava murmurando muito. O meu Rafael Carne falou assim, cara, chato. Perdoem, mas era um fato. Ele, porque eu trabalhava só enchendo a bomba, agora eu tenho que fazer o cálculo, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. Eu olhei, eu falei, caramba, Deus, você quer realmente que eu fale algo aqui? Eu estou achando ele chato. Eu falei uma coisa muito simples. Eu falei assim, quando ele terminou, ele falou assim, mas glória a Deus que você está aqui, né? Tanta gente desempregada passando necessidade. Uma chave virou. Assim como o feijãozinho que nascia, virou. Ele olhou, o semblante mudou. Ele é mesmo, né? Como é bom estar aqui trabalhando. Eu falei, pois é, glória a Deus. Que incrível. Eu tenho certeza que muitas pessoas vêm com lamentações a vocês. E Deus está querendo só que você transborde. Joga essas sementes. É uma palavra que para você parece ser pouquinha. Parecia ser pouquinha, não parecia? Mas virou uma chave ali. Aquele dia, eu tenho certeza que uma semente foi jogada. No tempo certo. Naquela hora já virou a chave. Talvez já até virou frutos. Já virou uma árvore, já até deu frutos. Não sei, porque aí compete àquele que nos criou, que nos mandou, fazê-la boa obra. Que as suas expectativas sejam cada vez mais renovadas nisso. Semeie. É tudo que nós possuímos. Contemple. É tudo aquilo que Ele nos deu. Sorria. Porque as crianças sorriem. Os pequeninos sorriem. E que sua pureza seja revitalizada. Porque crianças, além de sorridente, não guardar, é pura. Essas impurezas é como a gente rolasse numa lama e fosse tomar um banho. Só que imagina aquele banho que está tirando a sua lama que você percebe saindo rapidinho, não sai rapidinho? Já foi meio assim. Aquela água descendo ao sangue carmesim de Jesus e a impureza sendo a lama, são os nossos pecados. Ela sai rapidinho, porque o sangue de Jesus foi vertido na cruz e Ele nos lavou de todos os pecados, não foram de alguns. Ele te purificou. Ele te limpou. E aqui nesse momento, Ele está te dizendo, seja puro. Intencionalidade na pureza. Porque a mente fala assim, como eu estava lá abastecendo, fala assim,
meu corpo, que não é só pele, mas o meu corpo, a minha natureza, que é inclinado por errado, falou assim, chatice, não? E minha alma falou assim, joga semente, filho. E eu joguei. Eu falei, aí eu penso assim, eu tenho muito que aprender. E eu tenho que manter esse desejo como de crianças. Nós temos muito que aprender. Ou seja, a minha vontade não deve prevalecer. Seja puro. Se revitalize. Amém? Eu quero fazer uma oração sobre essa pureza. Eu acho que eu não sabia qual era o meu timing, mas acho que eu quero orar para que a gente possa rever algumas coisas. Vamos fechar nossos olhos?